Então, pessoal, vamos iniciar agora o nosso tema salário e remuneração. É um tema também importante, cai muito em prova, mas o que exatamente vai cair na sua prova não é questão conceitual sobre o que é salário ou o que é remuneração. É claro que precisamos construir um alicerce, uma base, para que tenhamos condições de responder o que a banca quer saber. O importante é construirmos algo que faça com que você lá na frente consiga distinguir quais são as verbas salariais, quais são as verbas, ou melhor dizendo, que o empregado recebe, que tem natureza de salário. É isso que a banca vai querer saber de você. Se, por exemplo, o salário in natura tem natureza salarial, se a gorjeta recebida tem natureza salarial, e quais são os seus reflexos? Se a comissão recebida pelo empregado tem natureza salarial, se as viagens, os reembolsos, ou os adiantamentos, ou o custeio das viagens pago para o motorista, por exemplo, tem natureza salarial, se a gratificação tem natureza salarial, se as porcentagens têm natureza salarial, se, por exemplo, a participação dos lucros tem natureza salarial, se o vale transporte ou vale refeição tem natureza salarial ou não. E quais são os seus reflexos? Esse reflexo irá atingir quais verbas? É isso basicamente que a banca vai querer saber de você. No entanto, precisamos entender que existe, na verdade, duas correntes doutrinárias para construirmos o nosso raciocínio. A primeira é que a remuneração seria um gênero, ou seja, o complexo de tudo que você recebe. Dentro da remuneração, então, como um gênero, eu teria o salário. Dentro da remuneração ainda, eu tenho as comissões. Dentro da remuneração, eu tenho os adicionais. Dentro da remuneração, eu teria as gorjetas. Então, pessoal, eu preciso entender o quê? Que para uma corrente, a remuneração é um gênero. E aí eu trouxe um conceito aqui para vocês, o seguinte: a remuneração é um gênero e integra não só o salário, então a remuneração é um gênero, e dentro desse gênero eu tenho salário, e eu tenho outros benefícios recebidos pelo empregado, como as gorjetas, participações nos lucros, e etc. E outras verbas recebidas pelo empregado. Essa corrente, então, entende que remuneração, gênero, que integra não só o salário, mas também outros benefícios recebidos ou percebidos por este empregado, como as gorjetas, como as participações nos lucros, comissões e outras verbas. Agora, uma outra corrente é exatamente o que traz a CLT. Porque a CLT traz para a gente, já nós vamos ver o artigo, que
que remuneração seria salário mais as gorjetas, somente as gorjetas. E as outras verbas recebidas? Seria o sobressalário. Então eu teria o salário base, mas o sobre salário. O que seria o salário base? Aquele que efetivamente foi acordado entre empregado e empregador como percepção ou recebimento diante do serviço prestado. Esse seria o salário. E o sobressalário? O sobressalário seria os adicionais, comissões, participações nos lucros. Então, em uma corrente eu tenho o quê? Remuneração é um gênero, e dentro dessa remuneração eu tenho as suas espécies: salário, comissão, participação nos lucros e outras verbas mais. A outra corrente eu teria como remuneração sendo salário mais as gorjetas e ainda o sobressalário. O que seria o sobressalário? O sobressalário seria as outras verbas que iriam acrescentar o meu salário. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho de salário, então. Voltando, só lembrando que nós demos essa pincelada aqui sobre remuneração e salário, mas para você conhecer, porque a banca, às vezes, ela pode extrair um texto da lei ou da CLT, e aí você vai seguir essa outra corrente. Mas, efetivamente, o que mais cai em prova, a banca vai querer saber a natureza dessa verba, se é natureza salarial ou não. Então, a origem da palavra salário, só para efeito de conhecimento, é derivado do latim salário argento, ou seja, pagamento em salário. No passado, na época imperial, os romanos pagavam os seus soldados com sal. Este sal era uma iguaria muito valiosa, que era trocada então por alimentação, vestuário, enfim, pagavam as suas dívidas, suas contas com esse sal recebido. Então, o império pagava os seus soldados com o sal. O sal, uma iguaria valiosa, ele podia então trocar essa iguaria por outras coisas que lhe interessassem, como alimentação, vestuário, enfim, pagava as suas dívidas, os tributos, enfim, toda essa situação. Então, só para efeito de conhecimento, trocava por armas também. Salário. Entende-se por salário todo o pagamento feito por quem? Pelo empregador ao empregado. O empregador paga o empregado como forma de prestação de serviço. Em suma, o salário é o pagamento recebido pelo empregado por seus serviços prestados. O empregado presta serviço e recebe o seu sal, ou seja, o seu salário, para poder ter o seu sustento. Então, o empregador toma um serviço, um trabalho alheio, e de contrapartida, ele o retribui com sal, com salário. Muito bem? Traz para a gente aqui, ó, o 457. A banca pode te cobrar isso aqui, ó. A banca pode te cobrar essa situação do 457 da CLT, parágrafo 1º. Desculpa, 457, parágrafo 1º. Está aqui, ó. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do que? Do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas. Então, para a CLT, remuneração é salário
mais gorjetas. Então, para a CLT, remuneração é salário mais gorjetas. Salário mais gorjetas que receber. Essas gorjetas, o que são gorjetas, professor? Aqueles valores pagos pelo cliente quando ele vai até um restaurante. Aqui em São Paulo temos muito isso, algumas regiões são diferentes. Mas, em regra, são poucas que são diferentes, mas em regra é o seguinte: quando eu vou num restaurante, ao final da conta tem o famoso 10%, que eu pago ou para o garçom, esses 10%, ou pago na nota fiscal, esses 10%, e em regra esses 10% retornaria para os garçons. Eles fariam lá o seu rateio. Então, eu pago essa gorjeta para esse empregado que é garçom. Então, o salário fixo dele, mais as gorjetas pagas pelo empregador ou pago diretamente através do cliente, a soma disso chama-se remuneração nos termos do 457. Abrindo um parênteses aqui. Esse garçom, esse camarada que trabalha nesse restaurante, nesse bar, enfim, nessa lanchonete, que cobra os 10%, ele, empregador, não pode formar a remuneração dele só com as gorjetas e dizer que aquelas gorjetas é o salário dele. Ele pode ganhar 10 mil reais de gorjetas. Não é permitido pela legislação. Ele deve receber o salário fixo dele, estabelecido na convenção coletiva, e mais as gorjetas, que seja estabelecido R$ 1.100 a título de salário. R$ 1.100, mas ele recebe 20 mil reais de gorjetas. Então, remuneração, salário mais gorjetas. O empregador não pode atribuir como salário desse empregado somente as gorjetas. Está aqui, gente. Aqui, CLT 457. Se cair esse texto aqui na sua prova, e a pergunta vier: quanto à remuneração, considera a remuneração, 2 pontos. Alternativa A: compreende remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Pumba, você marca. 457. A banca gosta de cobrar muitas vezes texto de lei. Professor, mas eu estou lendo um livro que fala que remuneração é gênero e aí tem as suas espécies. Não está falando que é só gorjeta, tem outras espécies. Ele não vai pedir muitas vezes essa questão doutrinária, ele vai te pedir isso aqui. Bacana? 457, agora sim, o parágrafo 1º. Integra-se o salário não só a importância fixa estipulada, como também comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens, abonos pagos pelo empregador. Então ele está dizendo aqui, ó, integra. É como se fosse salário. As comissões, porcentagem, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. O que ele está dizendo aqui? Tem o salário, certo? Será parte como salário. É entendido como salário também, esses outros benefícios. Quando, na verdade, a doutrina diz o seguinte, que ao invés, muitos doutrinadores, que ao invés do legislador falar salário, ele deveria falar aqui remuneração. Integra a remuneração não só a importância fixa estipulada, que é o salário, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias. Então percebam, senhores, que o salário aqui, ele queria dizer remuneração, mas o texto está como salário. A banca vai te cobrar exatamente dessa forma aqui, ó, se cair uma questão como essa. Muito bem. 457, parágrafo 1º. Então, algumas remunerações
integram o salário. Ou seja, algumas remunerações é como se fosse salário. Se é como salário, irá refletir para efeitos de recolhimento de INSS, de fundo de garantia, para o proporcional das férias, 13º. Então, se tem natureza salarial, será calculado para fins previdenciários. Então, eu tenho o meu salário fixo e mais as comissões. Essas comissões têm natureza salarial? Tem. Se tem natureza salarial, será calculado, então, INSS e fundo de garantia sobre esse valor pago a título de comissão. Por quê? As comissões têm natureza salarial. É isso que a banca adora cobrar. Se essa verba que ele vai colocar na prova tem ou não natureza salarial. E se reflete ainda no 13º, férias, no fundo de garantia. Então, lá, algumas remunerações integram o salário. Dessa forma, como se salário fosse. Portanto, irão incidir no imposto de renda, no INSS, no fundo de garantia, para fins de aposentadoria também. Exatamente essas verbas que nós precisamos estudar. Como que pode ser ajustado o salário? O salário pode ser ajustado por tarefa. O que é por tarefa? O empregador chama esse empregado e diz, olha, você vai desenvolver uma montagem dessa máquina. Terminou a montagem dessa máquina, você pode ir embora. É o salário pago por tarefa. O salário pago por tempo é aquele usual que nós estamos acostumados a vivenciar. Ou seja, aquele tempo em que o empregado fica à disposição do seu empregador, nos termos do artigo 4º da CLT. Ele está à disposição do empregador, executando ou aguardando ordens para executar uma determinada atividade, um determinado serviço, então ele recebe por tempo que ele fica disponível para o empregador. Ou ainda por produção. É aquele camarada que é contratado e ele irá ganhar, receber o seu salário por produção de peças. Quanto mais ele produz, mais ele ganha. Quanto mais ele produz, mais ele vai receber. Continuamos? Bom, já entendemos a diferença de salário e remuneração. Iremos, no segundo momento, analisar aquelas outras verbas. Iremos verificar se tem natureza salarial ou não. Mas antes, vamos passar o estudo do salário mínimo. O que é o salário mínimo previsto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 4? Esse salário mínimo, pessoal, leia o artigo 7º, não vai para a sua prova sem ler o artigo 7º. O que é o salário mínimo? Aquele mínimo estabelecido nacionalmente para que aquele empregado tenha condições de sanar ou ter condições de ter as suas necessidades vitais básicas de uma forma que ele possa ter moradia, educação, saúde. Então, o salário mínimo tem que proporcionar as necessidades básicas do empregado. Este salário mínimo, ele é nacional. Este salário mínimo, nos termos da súmula 4, súmula vinculante do STF, não pode ser utilizado como um indexador. Você não pode utilizar esse salário de forma que possa indexar ou corrigir algumas situações, ou favorecer o salário, um funcionário público ou um trabalhador da iniciativa privada, que é o caso que se discute muito em relação ao adicional de insalubridade. Se não pode ser vinculado, por que o adicional de insalubridade ainda é calculado sobre o salário mínimo?
porque ainda não temos uma lei que regulamente isso. Então, a súmula vinculante, ela traz o seguinte: não posso vincular o salário mínimo como indexador. Depois nós vamos ver um pouco mais para frente como ficou essa situação aí da insalubridade. O salário mínimo ainda, ele é nacional. Ele é corrigido por lei ordinária. Professor, mas a banca vai poder cobrar isso? A banca pode querer te cobrar se o salário mínimo ele é estabelecido através de lei ordinária ou lei complementar. Em regra, lei ordinária. O salário mínimo ainda, todos devem receber ao menos o salário mínimo quando ele desenvolve a sua atividade. Não existe salário mínimo estadual, cuidado com isso. O salário mínimo é nacional. Mas alguns estados estabelecem o mínimo para uma determinada categoria. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, podemos ter uma lei que estabeleça que o salário mínimo para os domésticos é de X valor. Mas veja, ele não está trazendo um salário mínimo lato sensu. Salário mínimo estrito sensu para uma atividade específica. Aí tudo bem. Mas não existe salário mínimo estadual. Existe um salário mínimo de uma determinada categoria no âmbito estadual. Então eu tenho o salário mínimo na CLT e eu tenho o salário mínimo na Constituição Federal. A CLT, ela trazia, em 43, que o salário mínimo para quatro ou cinco situações básicas, como moradia, transporte, enfim. A Constituição Federal, ela ampliou, na verdade, o que esse salário mínimo deve suprir para o empregado. Olha o artigo 76. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador. Opa! A todo trabalhador. Pago a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, pago por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinadas épocas e regiões. Aqui em 43, época e regiões. Agora o salário mínimo é nacional. As suas necessidades normais de alimentação, 1, habitação, 2, vestuário, 3, higiene, 4, transporte, 5. Percebam que tenho 5 necessidades básicas da época de 43. Hoje, o salário mínimo não é mais regional. O salário mínimo, ele é nacional. Olha o artigo 7º. O salário mínimo fixado e nacionalmente unificado. Então, percebam que eu estou falando de salário mínimo agora nacional. Capaz de atender às necessidades vitais básicas e às suas famílias, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com ajustes periódicos através de lei ordinária. Percebam uma diferença, então, entre o artigo 7º e o artigo 76. Aqui, eu coloquei uma palavra para vocês para facilitar. Salvem PTH. Saúde, lazer, vestuário, moradia, previdência, transporte e higiene. Saúde, alimentação, lazer, vestuário, moradia, previdência, transporte e higiene. Tranquilo? Percebam que aqui eu coloquei em vermelho saúde, educação, lazer e previdência,
Porque esses que estão em vermelho foi que a Constituição Federal de 88 ampliou. Porque em 43 nós não tínhamos esses itens, saúde, educação, lazer e previdência. Mas em 88 houve essa amplitude, trazendo aí o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, ampliando os direitos do suprimento das necessidades básicas em relação ao salário mínimo. Olha a súmula vinculante número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público e nem de empregado, e nem ser substituído por decisão judicial. Não podemos utilizar o salário mínimo como indexador. Eu também tenho a súmula vinculante 6. Duas súmulas para vocês, a 4 e a 6. Dê uma lida aí. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Então, o serviço militar inicial poderá receber menos que o salário mínimo. É o que eu disse para vocês agora há pouco na súmula 4. Porque a súmula 4, ele diz assim, ó, salvo em casos previstos na Constituição, ou seja, em uma legislação específica que autorize a utilização de salário vinculante como indexador, e ainda o pagamento inferior ao salário mínimo, que é o caso do serviço militar. Está aí no material de vocês. Observação. O salário do professor quando cumprida a jornada de 4 horas ou 6 horas intercaladas. Então, o professor, quando ele trabalha 4 horas ou 6 horas intercaladas, ele tem direito a receber ao menos o salário mínimo. E aí nós temos ainda o salário profissional. O que é o salário profissional? O salário profissional é aquele estabelecido em uma lei. Surge uma lei estabelecendo, por exemplo, o salário mínimo, ou um salário base para os engenheiros, por exemplo. Ou um salário base para os médicos. Quando esse salário está em lei, estabelecido em lei, é o que nós chamamos de salário profissional. O piso salarial é aquele estabelecido na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Piso salarial estabelecido na convenção coletiva ou no acordo coletivo. E salário normativo? Quando os sindicatos empregados, sindicatos empregadores não entram num acordo para a elaboração de uma convenção ou estabelecendo um acordo coletivo, surge o dissídio. Quando surge o dissídio, um desses irá ingressar com uma ação chamada dissídio coletivo. O juiz irá analisar a causa e irá aplicar uma sentença, determinando o salário daquela categoria. Esse salário é o que nós chamamos de salário normativo, que é estabelecido através de uma sentença normativa. Olha lá, pessoal, o salário pode ser proporcional pelas horas trabalhadas. Veja bem, não é que ele irá receber menos que um salário mínimo, é que ele pode trabalhar menos e, como consequência, irá receber menos. Ele está recebendo o salário mínimo, sim, mas proporcional à quantidade de horas que ele desenvolve. Ora, a Constituição diz que ele deve trabalhar no mínimo 8 horas diárias, no máximo 8 horas diárias e 44 semanais. Mas ele foi contratado para trabalhar 4 horas. Posso pegar esse salário mínimo e aplicar proporcionalmente? Posso. Então, se ele iria ganhar R$750, R$800, que seria o salário mínimo, exemplo, ele vai trabalhar metade, vai receber 400. Ele está recebendo salário mínimo? Sim, mas proporcional à quantidade de horas laboradas. Vamos lá.
Quais remunerações integram ao salário? Agora sim. Quais verbas salariais têm natureza salarial? Ou seja, quais espécies das remunerações, melhor dizendo, quais as espécies de remunerações terão a sua característica de salário para efeito de imposto de renda, fundo de garantia e INSS? Quais das remunerações têm natureza salarial? Isso a banca vai te cobrar. Então vai lá, toma uma água, veja os seus e-mails e volta rapidinho para darmos sequência no nosso bloco.